Bom, primeiro gostaria de agradecer o convite, né, para estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho para vocês e trazendo a nossa visão como empresa de software, como empresa de tecnologia, de como que a gente enxerga o mercado. A gente está focado no segmento de food service, né, a Tecnisa. Então, a gente vai tentar passar ao lado da visão do fornecedor e transferir um pouco dessas informações para vocês. Bom, aqui, falando um pouquinho de mim, né, eu estou na Tecnisa já há bastante tempo. Durante muitos anos, eu fui da área de projetos, então eu participei na parte da implantação dos sistemas, né, as dificuldades de adequar o sistema a cada realidade de cada empresa. E, há alguns anos, eu venho trabalhando na área comercial, fazendo um trabalho também de adequação do nosso produto ao mercado, trazendo novas funcionalidades, novos sistemas, né, que é o que a gente vai falar muito aqui, para agregar as nossas soluções. A Tecnisa, eu acredito que alguns já conhecem, eu conheci algumas pessoas aqui já de longa data. É uma empresa brasileira, já há 29 anos no mercado, com soluções específicas para o segmento de food service. A nossa história iniciou na área de alimentação corporativa e a gente foi migrando para outros segmentos do food service à medida que os clientes iam nos demandando e à medida que a gente via a oportunidade no mercado também de alavancar a empresa em outros segmentos. Então, a gente tem soluções para restaurantes corporativos, buffet, eventos, catering, restaurantes comerciais, enfim, tudo ligado na parte de food service, e indústrias também. E uma outra situação da Tecnisa é que a gente tem a solução tanto na parte de front como back. Então, é um pouquinho dessa experiência que a gente vai falar aqui hoje. Esse deve ser o cenário que a gente encontra nas empresas atualmente, né? Sistemas e mais sistemas. Então, a gente tem PDV, retaguarda, RH, controladoria, os marketplaces, sistemas de pagamento, e cada sistema tem uma arquitetura, cada sistema tem uma estrutura, mas todos precisam conversar. Todos precisam integrar essas informações. Aqui é como a gente enxerga que deveria ser essas integrações, né? Os dados saem de um sistema, entram no outro, esses dados são compilados, e a gente monta uma cadeia de informações dentro da empresa. Então, esse é o modelo que a gente acredita que deveria ser o ideal. Todas as informações de todos esses sistemas interligados entre si. Mas, geralmente, o que a gente vê no dia a dia, até pela dificuldade de arquiteturas, de sistemas, de linguagens de programação, e, enfim, são algumas informações, alguns dados que são integrados de um sistema para o outro. Então, a gente tem exemplos, sistemas de PDV, sistemas de back-office, sistemas de fidelidade, sistemas de delivery, e uma informação ou um dado passa de um sistema para o outro. E essa informação ela não é totalmente compartilhada em todas as áreas da empresa. Aqui é um outro modelo onde a gente tem um sistema único com as suas funcionalidades, onde tudo está num único banco de dados. Então, a transição, a conexão entre todas as áreas fica muito mais fácil, fica muito mais transparente. E o que isso vai permitir, então, para a gente? Vai permitir uma fluidez, uma rapidez maior ao acesso dessa informação. Hoje, a gente vive a era da informação, certo? Então, a gente tem que compartilhar essas informações de todas as áreas da empresa com todas as áreas da empresa, para que a gente tenha o máximo de conectividade, de informação e de tomada de decisão. Então, esse é o cenário ideal que a gente acredita, né, de integração de todas as áreas da empresa para permitir uma maior fluidez, uma maior agilidade e uma maior conectividade de todas as áreas de uma empresa. Bom, a partir do momento que a gente tem essa conectividade, tem essa fluidez entre todas as áreas, a gente vai conseguir promover mais produtividade para o nosso negócio. E é isso que a gente espera quando a gente implanta um software de gestão, né? Conseguir ter acesso à informação
para fazer a operação da empresa e para a gente ter informações para tomada de decisão. Então, quando a gente tem isso tudo integrado, a gente consegue ter um aumento de receitas, porque a gente consegue conectar vários canais de vendas, né, os chamados omnichannel, no nosso negócio. A gente consegue melhorar a produtividade, então isso também ajuda aí na gestão da empresa. Qualidade, e aqui a gente fala qualidade de processos, qualidade da informação, qualidade do produto que a gente oferece e, o principal, menores custos. A gente está sempre buscando melhorar os resultados, e uma forma de melhorar o resultado é aumentando a receita ou reduzindo os custos. Então, quando a gente tem soluções automáticas, soluções integradas, que conectam todas as empresas, a gente vai ter essa agilidade na operação, consequentemente, o aumento do resultado, né? Uma gestão mais inteligente, para a gente ter a informação correta e, assim, conseguir reduzir os custos. E um outro ponto importante, a gente consegue acompanhar as tendências de mercado. A gente tem centenas de sistemas de delivery que precisam conectar na nossa base. A gente tem sistemas de meios de pagamento que precisam conectar na nossa base. A gente tem sistemas de BI que precisam conectar na nossa base. Então, essa rede de sistemas conectados entre si é que vão promover essa agilidade. Falando um pouquinho aqui da parte específica de integração da operação do nosso restaurante, da operação da nossa loja com o nosso back-office, a gente tem algumas questões que precisam ser levantadas para que a gente desenvolva uma integração e que a gente tenha uma solução completa para o nosso negócio. Então, por exemplo, nosso PDV e o nosso ERP, eles são específicos para o nosso negócio? Acho que antes da gente desenvolver uma integração, a gente tem que pensar se isso está sendo atendido, se a gente tem uma solução que é especialista para o nosso negócio. Porque é diferente um sistema voltado para uma loja de moda para um sistema de restaurante. São controles diferentes, são gestões diferentes, então, são alguns questionamentos que a gente precisa fazer. Esses sistemas são aderentes ao nosso negócio, ele faz com que a informação seja fluida, seja passada de forma simples entre os diversos setores da empresa, para que a gente faça a operação da nossa empresa e para que a gente tenha os resultados. Uma outra coisa que é importante é a simplicidade. A gente tem que ter a operação de forma rápida, para a gente ganhar tempo e conseguir produzir melhor. Então, os processos são simples, são complexos. Quando a gente fala de processos, desde o processo de atendimento, de venda, até um processo de apuração de imposto, fechamento contábil, conciliação financeira, enfim. Então, a gente está falando de diversos processos. Com relação à integração, a gente, hoje, integra um dado de um sistema para o outro, ou realmente uma informação, um sistema totalmente conectado? É um outro ponto importante quando a gente fala de integração, porque, quando a gente fala de integração, a gente não está falando só de pegar a informação do que eu vendi na minha frente e colocar no meu back-office. Tem uma série de outras informações que precisam ser integradas. Então, eu estou integrando, efetivamente, informações ou apenas dados? E um outro ponto importante quando a gente fala de integração, e talvez o mais importante, é a consistência. O que é consistência? A informação que saiu desse meu sistema, que entrou nesse outro sistema, é a mesma? Ela é uma informação consistente? É uma informação confiável? Então, a consistência das informações precisam ser consideradas no momento que a gente fala de integração. Então, diante desses pontos que eu coloquei, aqui uma pergunta para a gente refletir aí. Qual o grau de aderência dos seus sistemas no seu negócio? E no seu segmento? Então, isso é para a gente pensar aí depois. E aqui a gente tem algumas outras questões de integrações entre cada setor da empresa. Então, por exemplo,
Nos fechamentos fiscais e contábeis, a gente tem alguns indicadores do tempo que cada empresa perde por ano em fechamentos para atender as obrigações fiscais, né? Um levantamento do Banco Mundial que, em média, 2.000 horas são perdidas por ano para atender a legislação. Lógico que nessas 2.000 horas tem toda a burocracia tributária brasileira, né? Mas a complexidade dessa tributação ela pode ser facilitada com sistemas para auxiliar e para ajudar a gente a conseguir atender ao fisco de forma mais rápida, mais simples e mais fácil. Então, essa parte tributária hoje é muito importante. E a gente vê que, cada vez mais, os sistemas eles estão interligados entre si. Por exemplo, na questão do SPED. A gente já tem hoje empresas que têm, na sua obrigatoriedade, informações de compras, de vendas, de estoque e de toda a cadeia de produção. Então, não adianta mais a gente pegar a informação da venda e enviar para o nosso back-office. A informação da compra, enviar para o nosso back-office e gerar a obrigação acessória. Porque tem outras informações que estão diretamente ligadas com a operação, com a produção, e que cada vez mais vai precisar de integrar essas informações. Os fechamentos financeiros também é um outro ponto importante quando a gente fala de integração, porque a gente precisa garantir que tudo aquilo que está acontecendo na nossa frente de loja está refletindo no nosso fluxo de caixa. E ter ferramentas para conciliar e garantir que não está tendo nenhum desvio, seja na nossa operação ou com as diversas operadoras financeiras que a gente trabalha. Então, essa parte de conciliação financeira é muito importante. E, tendo isso tudo integrado, a gente vai ter maior segurança e vai fazer isso muito mais rápido. Na parte de compras, por exemplo, um outro aspecto importante, inclusive é o tema do evento, né, supply, a gente tem que avaliar vários aspectos para a gente conseguir fazer uma compra com excelência, né, e todos vocês sabem. Então, a gente tem que avaliar a questão do estoque, previsão de vendas, fluxo de caixa, parte tributária, porque, muitas vezes, a gente avalia um fornecedor e outro fornecedor, mas tem informações fiscais que interferem no preço final. Então, eu tenho que estar ligado, no momento que eu estou fazendo a compra, com a parte tributária. Eu estou comprando de um fornecedor de outro estado, eu vou ter um diferencial de alíquota. Eu não tenho crédito daquele fornecedor, eu tenho crédito daquele. O regime tributário dele. Então, veja como que uma informação lá na minha área de compras depende da informação da minha área fiscal. Então, mais uma vez, essa parte da integração. A parte de orçamentos também é importante, né, fazer toda a previsão e, no momento das compras, no momento da operação, está sempre consistindo se o que a gente está gerindo, o que a gente está operando, está consistindo com o que foi orçado, com o que foi planejado. Então, tudo isso é uma cadeia que integra todas as partes. Diante de tudo isso que eu falei, deixo aqui uma outra pergunta também, que é com relação a consistências, né? Confiabilidade da informação. Essas informações são confiáveis? Então, quando a gente fala de integração, a gente tem que pensar sempre em garantir que a informação esteja sendo trocada de um sistema com outro de forma confiável, para garantir que a gente tenha acesso à informação correta. Isso tudo que eu falei foi do cenário que a gente já tem hoje. E aí a gente tem aqui, falando um pouquinho de tecnologia, de tendências que estão chegando, que já são algumas delas realidades, e que vão necessitar ainda mais dessa questão da integração do nosso sistema de PDV, do nosso back-office, dos marketplaces, dos sistemas de fidelidade, e com outras tecnologias, por exemplo, inteligência artificial. A gente já tem ferramentas, informações que a gente integra, por exemplo, com um computador superpossante da IBM, para fazer análises preditivas,
para fazer cálculos, para fazer uma série de coisas, é mais uma integração. Ou a gente vai ter isso desconectado. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, também é integração. Integração da nossa base de dados, do nosso sistema com um sistema terceiro. O IoT também, que aí já não entra nem mais integração de um sistema com outro sistema, e sim de um sistema, ou de vários sistemas, com equipamentos, né, através de sensores, né, através da internet das coisas. Então, além da integração de um sistema com outro sistema, a gente vai começar a entrar na parte da integração do sistema com os equipamentos, do sistema com o forno, do sistema, enfim, com todos os equipamentos de uma cozinha. Então, aí surgem mais integrações, mais conexões, e a gente precisa garantir que isso esteja de forma integrada, de forma consistente. Bom, o que eu queria passar era isso. Aqui eu deixo os dados da Tecnis e os meus. Fico à disposição também para responder as perguntas aí de vocês. Muito obrigado.